Não achem, a MBL está aqui, isso aqui é um novo projeto, a MBL está indo pro centro, que agora ele vai... Não, a MBL não vai apoiar candidatura nenhuma para 2022, então se você acha que isso é uma grande estratégia, você já está, meus queridos amigos, errado. Olá, meus queridíssimos amigos, tudo bom? Vamos tratar aqui de algumas respostas a essa nova aventura que o MBL está adotando. Na verdade, aquela entrevista que eu dei para a Folha, rolou uma cobertura bem grande da imprensa, uma pós-cobertura de uma entrevista para a imprensa, em especial na Jovem Pan. Fiquei muito grato pro espaço que me foi dado ali no Jornal da Manhã com a Vera, com o Bruno Garchagen. Depois o Caio Coppola, ele abordou o assunto ali no Morning Show de uma maneira muito bacana, agradeço demais ele. E no Pingos nos Is também foi abordado, o José Maria Trindade foi muito bacana, o Felipe Moura Brasil e o Augusto Nunes. O Felipe Moura Brasil colocou uns pontos ali que estavam errados, que eu discordo, que eu vou responder ele, como eu digo aqui no vídeo. Também vou responder uma crítica interessante feita pelo Lucas Berlanza, do Instituto Liberal, uma pessoa que eu respeito pra caramba também. E, enfim, vamos trazer aqui, vamos pontuar para deixar as coisas claras, né? Eventualmente para ninguém achar que eu tô aqui arrependido de coisas bacanas que nós fizemos ou queremos adotar um caminho meio maluco e ruim, né? Então, vou direto ao ponto aqui, tá? E também vou revelar aqui, de forma bombástica, conforme está no título, uma coisa desse novo MBL que eu acho que muitos de vocês irão gostar, tá bom? Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho. Se você gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribua. E vamos lá, últimas vagas do Não Vai Ter Golpe, tá? Tá se encerrando em São Paulo, últimas vagas, estão faltando coisa de 30 assentos. Se terminar, terminou, aí você não vai participar da pré-estreia, você vai poder ver no VOD direto da sua casa, tá? Então, na www.nãovaitergolpe.com.br, na pré-estreia 2, 3 e 4 de setembro em São Paulo, Rio e Curitiba. Meus queridos amigos, para quem não tá sabendo, este aqui que vos fala, Renan, deu uma entrevista para a Folha, considerada aí meio polêmica, né, porque ficou muita gente falando, foi um dos assuntos mais comentados do último domingo, em termos de política foi o assunto mais comentado, e aí ontem foi tendo desdobramento, né? E o que foi? Foi uma entrevista onde eu comentei sobre os últimos 5 anos do MBL e o que o MBL pretende pro futuro. E nesses últimos 5 anos eu fiz uma autocrítica de onde o movimento errou, de onde o movimento eventualmente exagerou em determinados ataques a determinadas pessoas, ou também em facilitar o debate público de tal maneira que permitiu com que as pessoas simplesmente fizessem um jogo binário entre A contra B, time verde e amarelo contra time vermelho, dos dois lados. E isso simplificou a tal ponto que o debate muitas vezes se tornou burro, tá? Então a gente tem uma parcela de culpa nesse processo e nós falamos, nós temos essa parcela, né? Bacana, tal, dado, e também convidamos a imprensa e convidamos a esquerda a fazer essa autocrítica também, para tentar melhorar o ambiente. Porque se todo mundo falar, eu errei um pouquinho aqui, eu errei um pouquinho ali, todo mundo pode sentar, conversar e começar a tentar melhorar. O fato é que o debate público tá uma droga, né? E aí, feito isso, houve uma cobertura grande da imprensa, houve elogios, houve sugestões, tá? Muita gente me ligou, mas houve também algumas críticas. E eu vou respondê-las nessa lógica que eu acho que tem que ser lógica nova, respondê-las de forma respeitosa. Não vou citar aqui quem fez ataque vagabundo, teve youtuber aí, tanto de direita quanto de esquerda, que era esperado, faz o ataque vagabundo. Não vamos perder tempo quem faz o ataque vagabundo, mas vamos perder tempo, ou ganhar tempo, respondendo pessoas inteligentes, que são bem intencionadas, que nós admiramos, e que, de certa maneira, talvez não entenderam, ou talvez eu não me coloquei bem ali, e acho que é importante esclarecer. O primeiro é o Felipe Moura Brasil, um cara que eu admiro muito, estava lá nos Pingos nos Is, e ele fez o seguinte comentário ali sobre a entrevista. Segundo Renan Santos, grande parte das pessoas e agentes públicos estão presos na linha da agressividade, algo que começou e foi impulsionado pelo próprio MBL na época do pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Questionado sobre como parar essa polarização, Santos respondeu que essa é a pergunta de $1 bilhão no mundo inteiro, mas apontou que o diálogo pode ajudar. Para o coordenador do movimento, a hora agora é de olhar para a base e trabalhar fora da guerra. Augusto Nunes, o Kim Kataguiri está no DEM, então existe uma proximidade ali de membros do MBL com o próprio Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia já acenou para uma eventual candidatura lançada pelo DEM em 2022, acenou para o Luciano Huck, aqui no Pânico, na Jovem Pan, também tinha acenado em entrevista à Jovem Pan para o João Dória, e eu tinha analisado, mostrando que ele está tentando construir uma candidatura mais ao centro, fora dessa polarização. E esse discurso do líder do MBL também vai nesse sentido, de afastar da polarização, porque eu acho que eles perceberam que essa polarização acabou beneficiando o Bolsonaro e eles têm divergências
em relação ao Bolsonaro. Então, se começa a construir um discurso também para se posicionar de uma maneira diferente a esses outros agentes políticos que investiram nisso, como ele disse no final. Pois bem, o ponto principal é o seguinte, né? O Felipe coloca como isso aqui fosse uma manobra do MBL para ir para o centro e se aproximar de um eventual projeto de poder ligado ao DEM, ao Rodrigo Maia, porque nós somos muito próximos ao Rodrigo Maia, e eventualmente tem até o Luciano Huck. Vamos destrinchar, Felipe, um pouco isso aí que você disse e vamos colocar na lógica que a gente tentou passar, né? Vamos lá. A primeira coisa é, o fato dos meninos estarem no DEM não significa que os meninos, né, os meninos o Kim, o Arthur e o Hordey, não significa que eles fazem parte de um determinado projeto de poder do DEM. Na verdade, eles são bem independentes dentro do partido, né? O Arthur, inclusive, tem diversos problemas junto com a direção estadual do DEM. Então não é exatamente essa unidade, isso tudo. Eu, pessoalmente, tenho uma relação republicana boa com o Rodrigo Maia, com o presidente da Câmara, assim como eu tenho com lideranças de boa parte dos partidos, porque meu papel no MBL é conversar com essas lideranças, entender o que está acontecendo, para justamente ajudar a passar projetos de lei que a gente acredita, barrar projetos de lei ou PECs que a gente não acredita, e faz parte do jogo, né? O MBL é um movimento político e ele tem que ser um movimento político. Posto isso, uma das coisas que a gente colocou lá na entrevista e que talvez não ficou claro é: o MBL não pretende mais apoiar candidatura majoritária alguma, e essa é a coisa bombástica que eu coloquei no título, entendeu? Nós não vamos apoiar o projeto de Huck, de Dória, de ninguém, porque nós não vamos apoiar ninguém para a presidência da República. Esse a gente vê como um erro que nós cometemos em ficar apoiando candidaturas aqui, ali, acolá, e depois as pessoas consideram que nós somos responsáveis, ou que nós temos que ficar nos responsabilizando por isso. Não, tá? O MBL não tem um projeto presidencial nem para 20, nem para 22, na 20 nem dá porque é para prefeito, mas não tem para 22, nem para 26, não tem. A ideia do MBL é continuar sendo um movimento e se afastar um pouco desse jogo político eleitoral, né? Os detalhes de como nós vamos fazer isso ficam para depois, mas esse é o ponto principal. Então, para vocês que estão acompanhando aqui, nós não vamos fazer um presidente, nem queremos participar disso, tá? A gente vai focar onde a gente realmente gosta, onde a gente realmente é bom e deixar um pouco isso de lado, deixem que as forças políticas se organizem nas suas respectivas candidaturas. Nós vamos tocar o nosso trampo daqui. Então, o Felipe, que é um cara que te admira demais, ele colocou então isso como se fosse uma manobra de aproximação, e não é. Primeiro porque nós não vamos mudar nossos valores. Nossos valores continuam os mesmos, nós vamos defender eles da mesma forma. O que vai mudar é a maneira como nós defendemos, a maneira como nós vamos encarar o debate público. A gente vai deixar de ser tão facilitador e vamos tentar explicar mais o que está acontecendo. E a gente vai tentar, ao máximo, trazer para as pessoas as informações para que elas tomem essas decisões e não que a gente ache lá absurdo, fulano de tal errou, não sei o quê, vagabundo, não sei o quê. A gente vai tentar mudar isso, mudar a forma. Isso não significa uma mudança na linha, né, do MBL. A linha do MBL continua a mesma, até porque a gente não mudou, agora eu não acredito mais nos nossos valores. Não, a gente continua acreditando, só que a gente vai mudar a forma de atuação. Outra crítica que rolou, que foi bem interessante, foi a do Lucas Berlanza, do Instituto Liberal. Um cara, um jovem pensador, escreve para o Instituto Liberal. É um cara que está escrevendo, eu descobri agora uma obra sobre o Carlos Lacerda, sobre o DN, ele colocou isso lá no artigo dele, e ele fez uma crítica sobre alguns pontos que foram levantados por mim lá naquela entrevista, mas a principal que ele colocou foi sobre a polarização MBL e PT, dizendo que o MBL não deve se arrepender dessa polarização, não deve se arrepender do seu papel no enfrentamento ao PT, porque a polarização não é necessariamente ruim. E eu concordo com você, Lucas. Eu não sei se eu fiquei claro ali na entrevista, mas nós realmente temos que polarizar contra, por exemplo, o PT, e eu não vejo nada de errado na polarização. A polarização é necessária. O que eu não concordo é na transformação da polarização como um fim em si mesmo. Mais do que eu enfrentar alguém que eu discorde no debate público, o que a função do debate público é justamente essa, eu achar que este enfrentamento vale mais do que o conteúdo que está sendo enfrentado. E simplesmente o ato de eu me opor ao outro, aí eu fico fazendo mentira, que é o que se tornou basicamente debate público. O cara solta mentira, fica só soltando xingamento, mitadas de mentira ou lacradas, e essa forma como o debate público foi se conduzido, se transformando num mero espetáculo, transforma a polarização apenas no efeito deletério que ela tem, que é o efeito da oposição por si só. Então a gente considera que a gente ajudou de alguma maneira a fomentar o surgimento desse fenômeno, né? Mesmo que nós tenhamos feito uma posição, a meu ver, e uma polarização de qualidade,
Quando o Kim ia nos debates, quando o pessoal da esquerda, quando o Holliday ia também, a gente fez isso com muita qualidade. Quando a gente se opôs, quando a gente se polarizou com um projeto de poder do PT, que é um projeto de poder criminoso, perigoso, corrupto, envolvido com narcoditadura, sim, a gente fez correto. Não há arrependimento algum nisso. Não é nenhuma discordância que você colocou, talvez eu não me coloquei correto, talvez você não viu outros elementos que eu dei depois duas outras entrevistas, uma na PAN e uma na Rádio Gaúcha, onde eu esclarecia melhor esses determinados pontos. Sobre o Queer Museu, que você também abordou, que é um ponto importante, nós não arrependemos basicamente do mérito em si, do negócio do boicote que a gente disse. Nós não somos a favor do uso de dinheiro público para financiar algo que as pessoas, as famílias, consideram imorais o uso. Isso aí não muda. O ponto é a gente ter se envolvido tanto numa briga que primeiro não era nossa e ajudado a transformar o ambiente, permitindo que gente que polariza por polarizar, como por exemplo a Paula Lavigne, viesse ficar fazendo aquele auê todo, e a percepção geral das pessoas é de que aquilo virou uma briga, ora para um ultraconservador, tem que fechar essas porra aí de arte, e ora para um ultra esquerdista, esses loucos estão aí por censura. Na hora que vira polarização pura, né, a posição, vamos dizer assim, mais sensata, que era o que a gente estava tentando adotar, que eu acho que é a posição que você também concorda, ela acaba devanecendo, ela acaba sumindo no debate público, e esse é um problema. Nesse ponto há um arrependimento, temos martelado tanto isso naquela época, né? Então, como eu digo, essa aqui foram dois posicionamentos contrários ao que nós dissemos ali na entrevista por parte de duas pessoas que nós respeitamos. Aqui eu respondo, aqui eu esclareço eles, espero que esse vídeo chegue a eles também. E eu peço para vocês, então, esse entendimento. A gente vai revelando aos poucos o que seria esse neo-MBL. A cada passo, a cada novo vídeo, vai ter uma espécie de um manifesto público que a gente vai fazer aí nas redes sociais. E eu peço para que vocês vão acompanhando. Então, um dos pontos, já indo na carona para a resposta do Felipe Moura Brasil, é isso. Não achem, a MBL está aqui, isso aqui é um novo projeto, a MBL está indo para o centro, que agora ele vai... Não, a MBL não vai apoiar candidatura nenhuma para 2022, então se você acha que isso é uma grande estratégia, você já está, meus queridos amigos, errado, tá? A MBL vai se abster dessa putaria agora, a MBL vai focar em ajudar a melhorar o debate público, defender nossos valores, defender o que a gente acredita de uma maneira legal, tá? Muito obrigado por ter acompanhado até o final e um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.